A série que traz as 48 seleções da Copa do Mundo de 2026 está no ar. E neste 16º episódio vamos falar da Coreia do Sul. Você quer entender quem são os principais jogadores, treinador, provável time titular, qual que é o estilo de jogo, como foi o ciclo para chegar até a Copa do Mundo e até onde a seleção pode ir? Tudo isso a gente vai responder aqui neste vídeo. Você está no canal Miguel Fortunato Futebol de Seleções, o seu lugar para ficar bem informado sobre a Copa de 2026. Peço o like, peço a sua inscrição para acompanhar toda essa série, todos os conteúdos e também que você assista ao vídeo até o fim e diga o que achou. Então vamos falar deste país gigante do leste da Ásia, um país grande, né? 51 milhões de habitantes, que vai para a sua 12ª Copa do Mundo e a 11ª consecutiva. De 86 para cá, a Coreia do Sul foi para todas as Copas, tendo o seu melhor resultado, a semifinal em 2002. E é interessante, né? A Coreia do Sul, nesse século, ela cedia a Copa, consegue chegar na semifinal, e daí em diante ela evolui no quesito classificação. Ela consegue 2 vezes avançar para as oitavas de final, uma em 2010 e a outra em 2022. Agora, a Coreia do Sul ela fica aquém no cenário asiático, né? A Coreia do Sul não ganha uma Copa da Ásia desde 1960. Então, se ela está evoluindo um pouquinho, né, gradativamente nas suas participações em Copa do Mundo, ainda está faltando a dominância em Copas no cenário local, sendo que em eliminatória geralmente ela se classifica sem muita dificuldade. Dado esse contexto, vamos entender esse ciclo. Então, Coreia do Sul logo depois da Copa de 22 já disputa a Copa da Ásia de 2023, chegando na semifinal, pegando mata-mata difícil, né? Elimina a Arábia Saudita nos pênaltis, depois elimina a Austrália na prorrogação e é surpreendida pela Jordânia. Nas eliminatórias, campanha invicta, né, somando as duas fases aí, 16 jogos, não perdeu nenhum, mas alguns empates bem decepcionantes, né, principalmente os 2 empates com a Palestina. Mas assim, a Coreia do Sul ela criou chances nesses jogos, faltou qualidade para finalizar, né? Copa do Leste Asiático foi vice-campeã, torneio que são jogadores mais das ligas locais que jogam, né? Mas perdeu para o Japão na final. E nos amistosos, 17 jogos desde a Copa de 2022, 8 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Você bem lembra que a Coreia do Sul enfrentou o Brasil recentemente, foi goleada por 5-0, num jogo que expôs muitas falhas defensivas, que a gente vai falar mais à frente. Nessa última data FIFA, a Coreia do Sul ela perde de goleada por 4-0 para a Costa do Marfim, mas estava com o time praticamente reserva, e consegue fazer um bom jogo contra a Áustria, perdendo apenas por 1-0, aí sim com o time titular. Contra o México, que é adversário da Copa do Mundo, rolou um amistoso em setembro. O jogo foi 2-2, jogando fora de casa, né? A Coreia do Sul estava ganhando por 2-1, acabou tomando aquele golaço do Santi Jiménez de fora da área. No final, o jogo acabou empatado. E assim, acho que nesse final de ciclo, em via de regra, os resultados são bons, né? Se você pensar em enfrentamentos com seleções mais do nível da Coreia do Sul, ganhou de Gana por 2-0, ganhou do Paraguai, e então ganhou da Bolívia. Tudo bem, contra a Bolívia foi um jogo ruim, né? O gol do Son de falta, um baita golaço que o Son fez de falta no ângulo, acabou desafogando. Mas enfim, tirando as goleadas sofridas para o Brasil e Costa do Marfim, até que foi um final de ciclo interessante, ganhou dos Estados Unidos também em setembro. Então a Coreia do Sul deu uma evoluída, e isso tem a ver com mudança do esquema tático. Essa é a deixa para a gente falar de Hong Myung-bo. Você que acompanhou a Copa de 2002 vai lembrar do zagueirão capitão da Coreia do Sul, semifinalista. Ele está desde 2024 nessa passagem pela seleção como técnico, né? São 12 vitórias e 21 jogos, mas ele já foi técnico da Coreia do Sul na Copa de 2014, quando a seleção foi eliminada na primeira fase. Dessa vez ele busca chegar no mata-mata. E é interessante a gente falar que nas eliminatórias, a Coreia do Sul, com ele, estava jogando no 4-2-3-1. E aí, acabando as eliminatórias, ele muda o sistema de jogo, passa a jogar com 3 zagueiros. E isso causa uma melhora no time, né?
isso tem muito a ver com a questão dos alas, né? Com 3 zagueiros, você faz com que seus 2 alas possam atacar mais, ao invés dos laterais que têm mais preocupações defensivas. E esse ajuste fez a Coreia do Sul, apesar de sofrer algumas goleadas aí nesse meio do caminho, ter bons resultados nessa reta final de ciclo. Então vamos começar a falar dos destaques da Coreia do Sul, e claro, né? Sempre quando se fala de Coreia do Sul, aí, de um passado recente para cá, a gente começa falando de Ryu Min-son, jogador de 33 anos, né, que fez carreira no Tottenham e agora está lá no LAFC dos Estados Unidos. O Son é o jogador com mais partidas pela seleção da Coreia do Sul, com 142, e ele está a 5 gols de superar o Cha como o maior artilheiro da seleção da Coreia do Sul da história, né? Ele tem 54 gols, com 4 ele iguala, com 5 ele passa. Vamos ver se somando amistosos e Copa ele consegue fazer isso na Copa do Mundo. O Son ele pode jogar tanto como um falso 9 ali, como um centroavante, jogador ali de velocidade na frente, como um meia mais aberto pela esquerda, né? Nesse sistema de 3 zagueiros, o Son está sendo utilizado como esse falso 9. Mas, caso tenha alguma variação aí durante a Copa do Mundo e a Coreia jogue com uma linha de 3 atrás do centroavante, o Son pode jogar ali pelo lado esquerdo. Não tem mais a mesma vitalidade de antes, mas ainda compete. Não é um jogador que já acabou pro futebol, que não tem intensidade. Não é do mesmo nível do Son da Copa de 18 e da Copa de 22, mas ainda é um jogador que tem velocidade, que tem arranque ali em curto espaço e que consegue finalizar muito bem. E, claro, tem a capacidade de liderança na seleção da Coreia. Agora, o herdeiro do Son, né, o próximo craque da seleção sul-coreana, né, tem que fazer essa transição boa aí no próximo ciclo, é o Kang In-lee, jogador do PSG, um jogador que ainda não atingiu o patamar que o Son tem no futebol, né? O Son talvez seja o maior asiático da história, ou é um dos. O Kang In-lee, ele é um bom jogador, mas que ainda não conseguiu titularidade. Ele joga algumas partidas, entra no segundo tempo. Muitos jogos ali do Campeonato Francês que o PSG poupa jogadores, ele joga, mas ainda não tem o mesmo protagonismo. Mas na Coreia do Sul, ele já assegurou a sua titularidade, joga ali aberto pela direita, é um cara que finaliza muito bem de fora da área, né? Tem uma boa infiltração e velocidade também, mas claro, ainda precisa adquirir mais casca se quiser aí ser o grande líder da seleção, chegar perto do que o Son representa para a seleção. Bom, aqui eu vou falar de um jogador que provavelmente não vai começar como titular a Copa, mas certamente vai ter muita importância para a seleção da Coreia do Sul, né? Pode ser em alguma mudança de sistema num jogo ou outro, ou entrando durante os jogos, que é o centroavante, o Ryeon Gyu-oh, centroavante do Besiktas. Quem acompanha o futebol turco conhece. Ele vive a melhor temporada da carreira, né? Marcou 16 gols, tem 5 assistências. Tá naquela fase de feder a gol, né? Então, é o tipo de jogador que a Coreia do Sul vai precisar muito para poder balançar as redes nessa Copa do Mundo. É um centroavante muito rápido, especialmente se a Coreia do Sul tiver ali se defendendo e buscando contra-ataques para aquela ligação direta, é um jogador muito bom, né? E pensando que o Son, mesmo jogando de falso 9, não deva aguentar 90 minutos em alta intensidade, é uma excelente opção e realmente centroavante em boa fase em Copa do Mundo sempre é uma coisa que ajuda muito. Agora, por outro lado, a gente vai falar do contrário, né? O Jae-sung Lee, ele é um jogador que é titular absoluto da seleção. Assim, eu acho que é um dos 3, 4 jogadores aí mais importantes do time, né? Até porque ele é aquele meia que joga pela esquerda, que dá aquele passe final com muita qualidade, jogador que tem uma visão de jogo muito boa, é um meia que conduz muito bem a bola, inteligente, né? Tanto que joga lá no mais 05 com bom protagonismo. Porém, ele não está no seu melhor momento físico, né? Ele teve uma lesão séria no dedão do pé e está correndo contra o tempo para poder estar na Copa do Mundo.
deve estar na Copa do Mundo, mas vamos ver em que condições. Se ele não estiver bem, a Coreia do Sul perde muito em criatividade. Vamos falar do zagueirão do Bayern, Kim Min-jae. Já teve momentos melhores, né? Hoje ele é reserva da equipe do Company e ele tá jogando na Bundesliga, né? O Bayern tá jogando aí com o time alternativo, porque o Bayern já ganhou o campeonato alemão, aí ele é titular na Bundesliga, mas nos jogos da Champions o Kim é reserva, né? Não tá na sua melhor fase, mas é um zagueiro que tem qualidade, que tem experiência, que pode ajudar bastante, né? Mas assim, em alguns momentos falta um pouco de velocidade para ele, e em momentos que a Coreia do Sul estiver ali marcando mais alto, isso pode ser um problema. E o Kim dá umas vaciladas saindo jogando também. Mas claro, é um jogador de um patamar de Bayern de Munique e que para a seleção da Coreia do Sul é muito importante tê-lo. E por fim, vamos falar de Hwang In-beon, volantão, né? Jogador ali de roubada de bola, de ser o motor ali do meio campo, de ter um passe longo muito bom. A Coreia do Sul com o Beon, ela tem aquele passe longo ali buscando um ponta livre do outro lado, que ajuda muito. Então o Beon é um jogador importante também, mas também tem problemas aí físicos, né? Vamos ver como é que ele vai chegar aí para a Copa do Mundo, jogador do Feyenoord da Holanda. Indo para o nosso campinho, o goleirão deve ser o Kim Seong-gyu, goleiro do FC Tóquio do Japão, apesar do Jo Hyeon-woo ter sido testado em alguns amistosos aí, né, o goleiro do Ulsan da Coreia, mas eu não acho que tenha vaga não aberta. Eu acho que o Giu, ele é o goleiro titular. Vamos ver se vai ser assim na Copa, né? 3 zagueiros, então, né? O sistema, o Han Beon-lee é o zagueiro aí que deve jogar pelo lado direito, ele que joga no Midtjylland da Dinamarca, o Kim Min-jae no meio, e do lado esquerdo o Ju-sung Kim, que joga no Sanfrecce Hiroshima do Japão. Nas alas, que são jogadores que são muito importantes para esse sistema, né? E é engraçado que a gente vê mais uma seleção asiática que joga com linha de 5, né? Interessante, né? A gente vê nessa sequência de seleções asiáticas aqui na nossa série, e mais uma que joga nesse sistema. De um lado, o Yang o Seol, que joga no Estrela Vermelha, e do outro lado, o Tae Seok Lee, que joga no Áustria Viena. A velocidade deles, a capacidade deles de recomposição, de encontrar espaço ali atacando, vai ser fundamental para a Coreia do Sul. Ali no meio-campo, a gente tem o Hwang In-beon, né, como o titular, estando bem fisicamente, é ele, que é o volantão aí, jogando ao lado do Pike aí, fazendo essa dupla de meio campo. O Pike, que é do Birmingham. Tendo os dois bem, eles são os titulares. Tem também o Jens Kastrup, que é jogador do Borussia Mönchengladbach, que é um jogador que entra bastante também, é uma boa opção para encorpar ali o elenco no segundo tempo. Aí, jogando nesse sistema, no ataque a gente tem o Kang In-lee do lado direito, o Jason Lee do lado esquerdo e o Son como esse falso 9, né? A gente tem aí também, né, opções para segundo tempo ou até para mudar aí uma escalação, mudar um estilo de jogo. Tem o Hwang Hee-chan, que está terminando bem a temporada. Ele teve problemas de lesões no começo da temporada, mas está terminando bem a temporada lá no Wolverhampton. Ele pode fazer essa função aberta do lado esquerdo, até pode ser titular na Copa se o Jason Lee não tiver 100%. Outra opção é jogar o Son para fazer essa função do lado esquerdo e colocar o Hyeon-gyu já como titular. Então tem essas opções, né? São aí os nomes para entrar no segundo tempo e mudar um jogo para a Coreia do Sul, né? Afinal de contas, a gente está falando de jogos em que o banco vai fazer muita diferença no grupo equilibrado que os coreanos estão. Vamos aos prints então, né? A Coreia do Sul, ela sai jogando ali com 4 jogadores, sempre forma uma linha de 4 quando ela sai com posse. Então ficam os 3 zagueiros e geralmente o Seok Lee, o ala pela esquerda, fica e o ala direito dispara, para ele ser uma opção pela ponta, né? E aí, quando o time vai avançando com posse, a ideia é sempre buscar
o Jae-Sung Lee, para ele dar esse passe, como esse passe que ele está dando para o Son. O Son vai atacar no espaço e aí vai sair o gol contra a Palestina. A ideia é sempre essa, é ele receber essa bola para tentar um passe em infiltração nessa triangulação aí, porque o lado esquerdo é o lado forte da Coreia do Sul. É aí que saem as principais jogadas de ataque. Aí nessa imagem aqui dá até para ver melhor esse desenho, né, do que resulta naquela assistência. A gente está vendo, a Coreia do Sul saiu jogando. Forma-se um triângulo ali. Você tem o centroavante, que na maioria das vezes é o Son, e os dois meias que jogam atrás dele. Eles fazem esse triângulo. O Jae-Sung Lee, ele vai voltar para receber essa bola e vai dar um passe em velocidade para o Son. E o Son vai atacar entre linhas. Então essas são as jogadas. A principal força ofensiva da Coreia é com a dupla Jae-Sung Lee e Son Heung-min, criando essas jogadas especialmente pelo lado esquerdo. Bom, a Coreia defende no 5-4-1, desde que o Hong Myung-bo mudou o esquema de jogo, né, após as eliminatórias. O problema da Coreia do Sul, e aí a gente pensando nos grandes enfrentamentos contra as seleções melhores, é que é uma seleção que marca muito com o olho, né? Pouca pressão no portador da bola ali, principalmente quando está no bloco mais baixo, baixa muito a linha, as linhas ficam juntas demais, e isso facilita muito passes pelo alto, passes entre linhas. Se você enfrenta jogadores com capacidade de passe, é muito complicado, né? O primeiro gol do Brasil, por exemplo, estava marcando assim, com o olho, com distância, e o Bruno Guimarães teve liberdade, ele fez um passe entre linhas para o Estevão e saiu o primeiro gol. E aqui esse gol do México não é diferente. Olha a distância ali do portador da bola para os marcadores. Aí ele faz o lançamento pelo alto, o Raul Jiménez ganha na velocidade do Kim Min-jae e cabeceia. Então, assim, a Coreia do Sul ela precisava mudar esse estilo de marcação, porque dessa maneira eu não consigo ver uma forma da Coreia do Sul surpreender uma seleção melhor que ela no mata-mata de Copa do Mundo. Bom, projetando a Copa do Mundo para a Coreia do Sul, estreia contra a República Tcheca em Guadalajara, segue em Guadalajara para enfrentar o México e depois enfrenta em Monterrey a África do Sul. Então, jogos no México, os dois primeiros com uma altitude de 1.800 metros, né? Até a preparação, o training camp da Coreia do Sul vai ser baseado nisso. Assim, jogou pouco contra o europeu no ciclo, fez um jogo legal contra a Áustria, então acho que dá para competir com a República Tcheca. É um jogo duro, mas que dá para a Coreia do Sul pensar pelo menos no empate. Contra o México, é um jogo que historicamente é muito ruim para os sul-coreanos, né? Toda vez que enfrentou o México em Copa do Mundo, perdeu. Mas o amistoso de setembro foi muito animador, mostrou que dá para competir com os mexicanos e de repente dá até para sair com pontos desse jogo. E a África do Sul é disputada a vaga. Assim, toda seleção que a gente vai falar a partir de agora, né? A gente está, na teoria, na minha opinião, nas terceiras forças de cada grupo. Toda a seleção que a gente vai falar a partir de agora é seleção que vai brigar para estar no mata-mata, pelo menos disputar uma vaga no mata-mata. Então, eu acredito que a Coreia do Sul possa se classificar, e eu acho que a Coreia do Sul ela está num patamar, como eu falei no começo do vídeo, que ela tem que estar entre as 32, ela tem que avançar pelo menos para o primeiro mata-mata, mas claro, é um grupo duro, difícil, e que vai ter que jogar a bola para conseguir aí os resultados. Certo, gente? Tem muito vídeo para vocês assistirem aqui sobre as seleções, então assistam, curtam, comentem, compartilhem, fortaleçam aí esse trabalho que está sendo feito com todo o carinho. E a gente se vê no próximo vídeo, certo? Um grande abraço!